Eu não sei vocês, pessoal, mas pra mim cansa muito, né? Esse negócio de política. As eleições cansam pra caramba, porque é uma guerra, né? É uma guerra constante entre dois candidatos, né? Entre Lula e Bolsonaro para chegar à presidência da República. Um busca a reeleição e outro busca voltar depois de alguns anos, né? Depois de 12 anos, o Lula quer voltar. Cara, o Bolsonaro falou aquelas falas pedófilas contra as meninas venezuelanas de 13 e 14 anos. Segundo ele, pintou o clima, né? E as meninas levaram ele lá na casa onde elas estavam. Uma situação totalmente constrangedora. Depois ele recorreu ao TSE, ao Alexandre de Moraes, que ele tanto disse que quer caçar, quer o impeachment do Alexandre de Moraes. Ele recorreu ao Alexandre de Moraes e conseguiu, né? Porque essa coisa aí que ele falou tinha sido colocado na propaganda do Lula. E foi tirado um dia depois, se não me engano. Se tivesse ficado mais uns 3 dias, a campanha do Bolsonaro tinha minguado, tinha se acabado. Então Alexandre de Moraes salvou ainda a campanha do Bolsonaro, para deixar ele competitivo, né? É, é muita fake news espalhada nessas campanhas. Esse tiroteio que teve lá próximo, onde o Tarcísio, que é do candidato ao governo de São Paulo, aliado do Bolsonaro, foi um atentado que teve lá, que se você analisar friamente, é uma troca de tiros que já foi descartada que seja atentado, mas a campanha do Bolsonaro usou na TV como se fosse um atentado, tentando gerar mais uma sensação de como se fosse uma facada, né? Uma fakeada, né? Como se diz assim. É tudo isso, é o jogo da política, o jogo sujo, né? E ainda vem mais o Arthur Lira, querendo criminalizar as pesquisas, porque as pesquisas dão sempre o Lula em primeiro lugar. Tudo bem, uma margem de erro, um para mais, um para menos. Essa Datafolha que saiu ontem, 4% de diferença do Lula, mas nas duas últimas, das 2 semanas anteriores, era 5%. Em 2 semanas, com todos os ataques do Bolsonaro. O último agora, o André Valadão, que é um pastor, um cara que é evangélico, fez um tremendo fake news, dizendo que o TSE mandou ele gravar um vídeo se retratando contra o Lula. Na verdade, um vídeo para ele se mostrar perseguido. Não houve, o próprio TSE disse que não mandou André Valadão gravar vídeo nenhum. Olha a lógica desses caras. Olha até que ponto esses caras chegam com fake news, com mentiras, né? Ao poder, né? Para tentar chegar ao poder, né? Você vê que essas pesquisas, como eu falei, tá na oscilação da margem de erro, né? Preocupa o QG do Lula? Um pouco, né? E dá um ânimo ao QG do Bolsonaro? Um pouco. Mas se você for analisar, faltando praticamente pouco mais de 10 dias para as eleições, e as pesquisas próximas vão sair só na próxima, né, na próxima semana, é o momento certo de cair nas ruas, na militância de esquerda, né? Se ela quer realmente abrir essa vantagem, aumentar a vantagem para o oponente, que você for analisar, o oponente, é uma vergonha ele perder essas eleições, porque o que ele está comprando de voto com essa PEC eleitoreira, com distribuição de vale gás, vale não sei o que, em plena eleição, e todo mundo olhando e não fazendo nada, deixando a água rolar, é a maior compra de voto da história. A maior compra de voto da história. Nunca houve uma compra de voto tão descarada com dinheiro público que está sendo feito agora. E mesmo assim ele terminou 6 milhões atrás do Lula no primeiro turno, e as pesquisas ainda indicam ele atrás do Lula. Então, se você for analisar, claramente eles estão desesperados, porque se eles não conseguirem vencer essa eleição, vão ter gastado tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, e a vergonha de perder para o Lula, para o presidente só com a popularidade do Lula, eles estão gastando a torta e a direita. Então, o que a gente tem que ficar claro aqui é que o Lula ainda tem ampla condição de vencer, né? Dificilmente o Lula perde essa eleição. E essas pesquisas aí estão na margem do erro, estão na margem de erro. Claro que tem que fazer campanha nas ruas
tem que fazer uma campanha na TV propositiva, mostrando aí os apoios que estão com o PT, que estão com Lula, as forças que estão com Lula. Pedir aí para Angélica gravar vídeo, para Xuxa que está com Lula gravar vídeo, Joel Bach, o Galhaço, né? Bruno Galhaço. Pedir para essa galera toda gravar vídeo aí para fazer chamada para o Lula, né? Importante isso, né, galera? O Neymar, por exemplo, o Lula teve num podcast do Flow, né? Com o Igão lá, né? Com o Igor. E falou o quê? Que o Neymar tem medo de que o Lula ganhe e vá pedir lá a quebra do sigilo lá da dívida que ele tem, sonegação fiscal, né? Que o Bolsonaro aí teria perdoado aí. É uma coisa a se investigar. Lá na Espanha, o Neymar está sendo investigado e julgado por corrupção, né? Corrupção, isso aí é grave, né? Corrupção, lavagem de dinheiro. Então são caras que estão com um caso grave de corrupção e querendo meter a mão aí mais no nosso dinheiro através aí de apoiando como esses sertanejos aí, tudo ligado ao agronegócio, tudo riquíssimos, bilionários apoiando aí o Bolsonaro, os seus próprios parentes, né? O filho do Leonardo, o sobrinho aí do Chororó, que é o Júnior da dupla Sandy Júnior, né? Se manifestaram contra os parentes, né? Inclusive o Júnior chamou de tiozão do WhatsApp, né? Porque você vê que como é que pode, né, cara? Uns caras desses votar num traste desse do Bolsonaro, com todas as mentiras que ele conta, com todas as sandices que ele fala. Inclusive a Miriam Leitão, a Helene Cantanhede falaram que é impressionante como esse cara fala tanta bobagem, faz tanta merda e os apoiadores dele seguem firme e forte, fanaticamente com ele, né? Por isso que cansa, né, cara? É como se a gente estivesse dando um murro em ponta de faca. A gente faz aquela nossa militância, aquela nossa vibração, todo mundo junto, Lula, festa, vamos ganhar e tudo, e fazendo a nossa manifestação, e eles lá espalhando onda de fake news pela internet, e quando vai o TSE se manifestar, é censura. Por exemplo, a Jovem Pan faz uma campanha claramente pelo Bolsonaro. Não é nem, o pessoal diz, tá recebendo dinheiro do governo federal. Não é dinheiro, não é ideologia mesmo. Eles são ideólogos de extrema direita. Eles têm lá na sua turma Augusto Nunes. Eles têm lá o Coppola, Caio Coppola. Eles têm lá aquele Paulo que está no programa do Morning Show de manhã. Tudo fanático de direita. Inclusive agora um que botaram lá agora para comentar no Morning Show é fanáticozão de direita. A Zoe Martins, que é cubana, que dizem que foi afastada, mas tiraram ela do ar porque o TSE disse que deveria o programa, a programação ser mais isenta, não falar tantas inverdades. Mas o público da Jovem Pan é um público de extrema direita, né? É um público realmente de gente de direita. Então é um absurdo que uma TV que tem tanto acesso em rádio, internet no Brasil, se preste um papel desse de puxar o saco de um governante e não fazer uma cobertura isenta. Mas eles são público A e B, né? Eles são público A e B, né? Então o TSE desmonetizou o Brasil Paralelo, que está fazendo aí um documentário Quem Mandou Matar Bolsonaro. Quer dizer, um documentário em plena campanha política. Para que serve? Apenas para confundir o eleitor e para que o eleitor possa ficar chocado mais e mais. Então eles vão botar esse documentário depois das eleições. Mas o objetivo deles era intervir nas eleições, né? Brasil Paralelo é um de extrema direita também, ligado aí à família Orleans, né? A família monarca do Brasil. Então, galera, é isso que a gente está querendo aí, paz, mas depois das eleições, né? Por enquanto, tá mais um clima de guerra entre todo mundo, um clima de guerra.
E vamos falar agora, galera, do Ceará, que pode ser punido mais e mais, né? Já foi punido com a liminar aí do presidente do STJD. Em caráter liminar, ele foi punido o Ceará por 2 jogos aí do Brasileirão que faltam de portões fechados e ainda com a carga de ingressos como visitante proibida de o Ceará comprar, né? Essas cargas de ingressos como visitante. Então, já foi uma punição. Mas na próxima semana vai ter um julgamento aí realmente no colegiado e o Ceará pode pegar aí de 1 a 10 jogos. Já pegou 2, né? Porque já não pode jogar com os portões abertos nos próximos jogos. Já pegou 2 jogos. Então pode pegar até 10 partidas ainda daqui para o final do campeonato. Daqui para o final do campeonato e pode estender pelo Campeonato do Nordeste, Copa do Brasil, né? Agora, a perca de pontos, eu acho que não vai acontecer, né? Não vai acontecer, né? Agora, o pessoal tem falado, a torcida atrapalha ou a torcida ajuda o Vozão? Eu acho que ultimamente a torcida tem atrapalhado. Tem atrapalhado. Eu não digo nem na presença do estádio. Eu digo que a torcida tem atrapalhado muito mesmo nas redes sociais, nas perseguições que fazem em massa o presidente Robson de Castro. Porque o Ceará, mesmo com aquela pontuação que está ali, está fora da zona de rebaixamento. Não está dentro da zona. Pela incapacidade dos adversários, mas é verdade. Mas está fora da zona. E para que esse desespero da torcida do Ceará? Sempre uma comparação com Fortaleza, né? Mesmo quando Fortaleza estava na zona de rebaixamento, na lanterna, a torcida do Ceará se incomodava com Fortaleza. É impressionante, né? E é bom que não tenha torcida porque o psicológico dos jogadores está altamente abalado. Aqueles jogadores não aguentam mais a torcida em campo, não aguentam mais a torcida pressionando ali. E sem torcida é o melhor que vai acontecer. Porque o que a Cearamor fez, domingo na Arena Castelão foi uma vergonha. Uma vergonha. O Ceará levou aquele gol do Richardson, é verdade. Mas depois que o Ceará empatou o Vozão, poderia ter virado. O que aconteceu foi que a vergonha se instalou aí em Porangabuçu com a Cearamor, que sempre foi uma torcida que apoiou muito o Ceará, que sempre ajudou muito, cobrou em alguns momentos, mas que na hora H que o Ceará ia virar aquela partida, eu tenho certeza, fez o gol com o jogo, ia virar a torcida jogando objetos, a torcida organizada jogando objetos em outros torcedores lá embaixo, os torcedores tiveram que entrar no campo para fugir daquela confusão, prejudicou o Ceará, deu uma sensação de invasão, que não foi uma invasão, foi apenas tentativa de se proteger, mas é uma vergonha mesmo o que a Cearamor fez. Deveria fazer um exame de consciência, fazer uma depuração ali, deveria se envergonhar do que fez ali. É um absurdo um negócio desse. Absurdo o que eles fizeram com o Ceará. Se o Ceará for rebaixado, a culpa é da torcida Cearamor, grande parte da culpa. Porque no momento desse a gente precisa de união, de força. Não ficar ali quebra-quebra no estádio, né? 400 cadeiras quebradas. Prejuízo aí de cerca de 200 mil reais que o Ceará vai ter que pagar, arcar no Castelão. Foi interditado só para o Ceará, para o rival não foi interditado de jeito nenhum. Foi interditado para o rival, para o Ceará. O rival joga lá. O Ceará vai jogar de portões fechados. E dos 6 jogos aí é muito fácil. Muito fácil dos 6 jogos. Basta o Ceará ganhar 3. Um dos 3 é contra o Atlético Goianiense. Lá na casa do Atlético Goianiense ingressa até R$5. Vai lotar domingo. A casa do Atlético Goianiense vai estar casa cheia. Eles brigando para fugir do rebaixamento. Mas o Ceará pode ganhar lá, enterrar o Atlético Goianiense de vez. Enterrar o Atlético Goianiense de vez. Para o Ceará poder conseguir aí, com certeza, o Vozão conseguir escapar da degola na Série A. Porque para cair para a Série B vai deixar um rombo gigantesco na Avenida de Porangabuçu. Então, a gente tem que ficar de olho nisso, como torcedor, como cronista, pelo bem do futebol cearense. Agora,
O que eu vi um canal aí de Globo Esporte mostrando, do GE, né, um YouTube do GE, mostrando a mulher lá falando, uma das jornalistas, que o Ceará Esporte tem que ser punido exemplarmente, para ficar de exemplo. Cara, que vergonha essa mulher falou, trazendo o lava-jatismo para o futebol. Tudo que a Lava Jato fez na política, destruiu a política para criminalizar o PT, agora vem um discurso dessa mulher, querer que o Ceará e o Sport sirvam de exemplo, sempre o mais fraco tem que servir de exemplo, né? Os times do Nordeste, né? Quando o Grêmio quebrou a cabine do VAR e invadiu o campo, ele pegou punição só de mando de jogo, mas não foi perder o ponto. Quando o cara lá invadiu o campo para agredir a torcida do Santos, para agredir o Cássio, não teve perca de ponto, né? Acho que não teve nem perca de mando de jogo. Aí quer servir de exemplo o Ceará e o Sport, tem que punir, sim, mas no rigor da lei, seguindo as leis, as regras, os artigos, os preceitos. Não pode de maneira nenhuma, ultrapassar a lei para punir ninguém, rasgar a lei para punir ninguém. É isso que essa jornalista, que eu não me lembro o nome dela, bem conhecida, propôs: rasgar a lei para punir o Ceará, rasgar a lei para punir o Sport. Não, tem que cumprir a lei. Se o artigo diz que a perca do mando de campo é até 10 jogos e eles querem que pune o Ceará com 10 jogos, tudo bem, puna com 10 jogos, o máximo que a lei permite. Agora, no artigo 19 e 20, diz o seguinte: para perder ponto, a partida tem que ser interrompida, suspensa ou adiada. No caso, o árbitro das duas partidas, tanto do Ceará e o time lá que o Ceará empatou, 1-1, né, o Cuiabá, quanto da partida que o Sport empatou 1-1 com o Vasco, os árbitros, eles encerraram a partida. Eu não vi o jogo lá, mas no caso do Ceará, no Castelão, o tempo regulamentar já estava ultrapassado, já estava na prorrogação. Então, o Ceará, o que foi prejudicado, que o Ceará poderia ter virado aquele jogo. Então, foi encerrado. A partida não foi adiada, não foi suspensa e não foi adiada, nem foi suspensa. Também nem foi, né? Nem foi remarcada, foi encerrada. Então está claro que o árbitro diz encerrada. Então não cabe aí uma punição de perca do ponto, né? Nem de pontos, do ponto, que seria Cuiabá, eles deram como se fosse a vitória do Cuiabá 3-0 e o Ceará perdia o ponto que ganhou, mas no caso não houve a suspensão nem o adiamento da partida, nem interrupção, houve o encerramento. Então, nesse caso aí, se a jurisprudência for clara e olhar com parcimônia, com equilíbrio, sem paixão, claramente eles vão botar aí a realidade. Qual é a realidade? O Vozão empatou dentro de campo a partida. Foi uma partida chorada, né? Mas o Vozão empatou dentro de campo, então não há o que falar. Continua 1 ponto para o Ceará, 1 ponto para o Cuiabá. O Ceará 3 pontos longe da zona de rebaixamento e pode ganhar dentro de campo, que é melhor, ganhando essas 3 partidas que tem. Joga em casa 2 contra adversários direto, que é o Avaí, e o Juventude joga fora contra o Atlético Goianiense. Então, tem tudo para o Vozão permanecer na Série A. Basta fazer por onde? Basta correr atrás. Correr atrás não é impossível, não é o fim do mundo. Já tiveram situações piores o Vozão. Com 3 vitórias ele vai ali para 43, fica numa boa colocação no Brasileirão. E bola para frente, ano que vem, vê aí se o Conselho Deliberativo que se reuniu vai tomar atitudes drásticas contra o presidente Roberto de Castro, se ele vai renunciar ou não, isso para depois do Brasileirão. Mas eu acho que agora é o momento de união, é o momento de organização, de estar junto, para que possa, de qualquer maneira, escapar. O objetivo do Vozão é escapar de um ano que não ganhou nenhum título, eliminação nos pênaltis para o Iguatu, eliminação para o CRB nos pênaltis, eliminação na Sul-Americana para o São Paulo, eliminação na Copa do Brasil para o Fortaleza e muitas coisas mais aí, em uma campanha pífia no Brasileirão. E é isso, galera, é isso.
Vozão, segue em frente. E Copa do Mundo tá chegando, a Copa do Mundo tá chegando, e todo mundo tá de olho aí nas grandes estrelas que vão estar em campo no Mundial do Catar. Faltam poucos dias aí, pouco mais de um mês para a Copa do Mundo. Menos de um mês, né, para a Copa do Mundo. E todo mundo de olho aí nas grandes estrelas que estarão na Copa. Provavelmente vai estar o Neymar, vai estar o Messi, vai estar o Cristiano Ronaldo, que saiu do campo ontem na vitória de 2-0 do Manchester United sobre o Tottenham, até um gol do Fred, volante do Brasil. E ele saiu meio chateado ali, o Cristiano Ronaldo. Provavelmente ele não fica mais no Manchester United na janela que vai ter em janeiro. Inclusive, ele vai para a Copa do Mundo, com certeza, né? Mas quem é que não está na Copa do Mundo, né? Eu tenho uma listazinha aqui, que eu fui buscar, de alguns jogadores que não estarão na Copa do Mundo. Alguns por contusão, alguns talvez sim, talvez não estejam na Copa do Mundo. E uns porque as equipes não se classificaram. Por exemplo, o caso do Salah. O Egito não se classificou para a Copa do Mundo. Então, Mohamed Salah, o astro do Liverpool, não vai estar aí de maneira nenhuma no Mundial, né? É uma grande perca no Mundial, né? Outra grande perca é o goleiro Donnarumma, do PSG, porque a Itália também não se classificou para a Copa do Mundo. Itália campeã europeia, em cima da Inglaterra, se eu me lembro, lá no estádio Wembley, né? Perdeu aí a Inglaterra, a Itália a chance de se classificar para a Copa do Mundo. Outro cara que está arrebentando no Manchester City e que não vai para a Copa do Mundo se chama aí Haaland, porque a Noruega não se classificou para a Copa do Mundo, não se classificou de maneira nenhuma. Outro é o Alaba da Áustria, não se classificou, o Alaba da Áustria não se classificou. O Luiz Dias da Colômbia também, porque a Colômbia não se classificou. O Jorginho da Itália, a Itália não se classificou. O Arthur Vidal, que foi campeão pelo Flamengo ontem, não vai estar na Copa porque o Chile não se classificou. O Mahrez, aí, o egípcio Mahrez também não vai estar. Não, o argelino, né? O Mahrez não vai estar na Copa porque a Argélia não se classificou. Oblak, porque a Eslovênia não se classificou. Ronaldo Araújo do Uruguai não vai estar porque o Uruguai não se classificou. Não, esses são lesionados, né? O Kanté também da França. Kanté da França. Olha aí, o Kanté, se eu não me engano, o Kanté da França não vai estar na Copa do Mundo, porque está machucado. O Diogo Jota não vai estar de Portugal na Copa do Mundo lesionado, quer dizer, jogadores importantes que não vão estar na Copa do Mundo, uns porque a seleção do país dele não se classificou e outros pela lesão que vai faltar. O Diogo Jota de Portugal e o Kanté da França são desfalques gravíssimos para suas seleções, né? Dúvidas aí é o Pogba da França se recuperando de contusão, o Dybala da Argentina também se recuperando, o Richarlison do Brasil se recuperando. Tá aí. Eu até coloco hoje em dia que a Copa do Mundo, não tendo esses grandes craques aí que jogam pelos principais times da Europa, torna a Copa aí uma oportunidade para esses jogadores mais veteranos, né, como o Messi e o Cristiano Ronaldo, de ainda mostrar um pouquinho do seu futebol. Porque a Copa do Mundo não tem seu charme, né? A Copa do Mundo tem sua tradição, tem sua história, a Copa do Mundo. E não vai estar todos os craques que estão na Champions League, por exemplo, porque não tem vaga para todo mundo na Copa, né? E pela democracia de ser países de cada continente, às vezes fica fora seleções com grandes craques, né? Mas tem outros aí, tem o Lewandowski que vai jogar pela Polônia, tem grandes jogadores aí por outras seleções, né? Que você vê que o Cavani e o Luiz Soares, o Cavani lá pelo Sevilha voltou a fazer gol, fez 2, o Luiz Soares pelo Nacional do Uruguai fazendo. Por isso que eu digo, a Copa dos veteranos do futebol, que às vezes estão embaixo nos clubes, mas que na Copa do Mundo, como é uma competição de um mês só, tem a oportunidade aí de mostrar ainda que jogam bola e que podem fazer muito na seleção.
E também faz muito nos clubes. O Brasil é uma máquina de craques, né? O Brasil. Então tem muitos jogadores se destacando aí nos times aí. O Vinícius Júnior e o Rodrigo, né? No Real Madrid. Nós temos o próprio Casemiro e o Fred no Manchester United. Nós temos aí jogadores como o Mbappé e o Benzema. Estão na Copa do Mundo, ó. Mbappé e Benzema. O Benzema é simplesmente hoje o melhor jogador do mundo, né? Pelo o melhor do mundo pela revista France Football. Ganhou o título de melhor jogador do mundo. Então, a gente vê aí que é um cara que se destaca pra caramba. Mbappé, que é o jovem aí, francês, que também é craque. Então, a Copa do Mundo vai ter muitos jogadores entre os 10 melhores do mundo, com certeza. Mas vai ter outros que não estarão. Faz parte do futebol, né? Do futebol. Então, a oportunidade de brilhar jogadores aí, que tem um mês aí para mostrar o seu futebol. Vai ser uma Copa muito bonita no Catar, no sol escaldante lá, né? Mas lá é climatizado os estádios, as arenas das partidas são climatizadas, partidas de 7 da manhã, de 10 da manhã, meio-dia, se não me engano, e também 1 da tarde, 4 da tarde. É um momento propício aí para a gente poder sentar com a família, com os amigos, e juntos a gente acompanha essas partidas que vão ser com certeza muito importantes, que juntam o mundo todo. Todo mundo vai estar ligado, o mundo vai estar ligado no futebol. Então, ficar de olho aí, porque são partidas gigantes, né? Como Bélgica, que está na Copa, Holanda, né, que está na Copa. Muitas seleções que a gente está de olho, que vão estar na Copa do Mundo e que vão fazer o máximo para mostrar seu valor. Jogadores que vão se destacar na Copa, que vão para clubes também, porque os olhares do mundo vão estar nessa Copa do Mundo, que começa aí em breve, né? Tá bem pertinho de começar. Os treinadores das principais equipes de futebol do mundo vão estar de olho nessa competição da FIFA, né? A FIFA que o seu auge é realizar a Copa do Mundo. A galera que está com os álbuns de figurinhas aí, colecionando figurinha, vai ter que riscar alguns nomes aí, algumas fotinhas que não vão estar na Copa do Mundo, né? Mas fazer o quê? Colecionar é legal também, né? É bacana. É algo importante que eu fiz, né? Eu tenho o último álbum, que eu não me engano, é da Copa de 2018 que eu tenho. Tá guardado meu álbum de figurinhas, eu comprei, eu colecionei. E a gente não tem idade, tem gente de 5 anos a 70 anos, a 80 anos colecionando, porque a galera gosta de fazer isso, de trocar figurinhas, de brincar, né, com isso, com o álbum. É muito bacana, galera, isso. Desopila um pouco, né, para esse Brasil tão polarizado, a gente ter aí essa oportunidade de extravasar com a Copa do Mundo. A Copa do Mundo traz pra gente uma esperança de algo melhor, de algo mais diferenciado, e a gente vai estar sempre de olho nessas coisas que acontecem, porque é super importante ficar de olho nisso, né, galera? Na Copa do Mundo. Com os craques que vão se destacar nessa Copa, vão ficar registrados na história para gerações e gerações. Quem vai ter o prazer de ir para a Copa do Mundo vai ter a felicidade de estar lá em um país como um país desse, diferenciado, né? Com suas regras, seus costumes, suas tradições, em estádios belíssimos, com certeza. Vamos ter cada golaço, cada beleza em campo que a gente vai ver. E a gente vai ficar de olho, todos nós, né? Vou fazer minha listinha ali, as partidas que eu vou assistir pela manhã. Vou ficar sempre ligado, maratonando aí a Copa do Mundo, que é algo como as Olimpíadas que eu sempre gosto de fazer a cada 2 anos, né? Ou Olimpíadas ou Copa do Mundo, algo que mexe e que emociona todos nós, amantes do esporte, né? Amantes das competições, amantes de todas as coisas que acontecem dentro de campo, né, galera? Vamos ficar de olho mais e mais em todas essas competições, principalmente na Copa do Mundo e nos seus destaques que vem por aí, galera.
Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.